Nós estamos nessa terceira mensagem dessa série a respeito da Reforma Protestante, as 5 solas, e hoje nós trataremos a respeito dos solos Cristos, somente Cristo, como está projetado aqui. E esse é um tema maravilhoso, esse é um tema que eu sou apaixonado, por isso estou muito feliz e grato a Deus por poder compartilhar isso com você nessa noite. Martinho Lutero, na Reforma Protestante do século XVI, no ano de 1517, ele faz algumas afirmações a respeito da fé cristã, e uma das coisas é essa: somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Naquela época ele começa a visualizar e pesquisar e enxergar a igreja como um todo, e ele percebe que existia uma teologia da glória. O que é isso? A igreja estava imponente, estava crescendo, estava forte, com uma hierarquia. Existia um Papa, Leão X, e a liderança da igreja organizada. Só que para Martinho Lutero isso ofuscava a presença de Jesus. Isso ofuscava o brilho de Jesus na vida das pessoas e na vida da igreja. E Martinho Lutero então faz uma alusão ao Antigo Testamento, quando o povo tentou construir a Torre de Babel, com o intuito de chegar até os céus, de chegar até Deus. E ele dizia: a igreja hoje está fazendo a mesma coisa. A igreja hoje quer chegar até Deus através de templos, através de pessoas, através dos bispos, através dos papas, e Cristo está sendo deixado de lado. Então ele fala a respeito da teologia da cruz, e faz também uma alusão ao Antigo Testamento, ao momento em que Jacó vive a experiência no morro, a experiência do Betel, onde ele enxerga uma escada e ali ele experimenta a presença real e verdadeira de Deus. E Martinho Lutero então diz: não é o homem que chega até Deus, mas é Deus que vem até o encontro do ser humano, através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito bem, e após 500 anos, como nós estamos hoje? Como está a sua vida a respeito disso? Como está a sua devoção a Jesus Cristo? O seu relacionamento com Jesus Cristo? O seu conhecimento acerca de Jesus Cristo? Como estão os nossos cultos cristãos evangélicos? Como está a mensagem da igreja brasileira, da igreja cristã? Como está as palavras, os papos, as conversas daqueles que se dizem cristãos evangélicos? Eu estou fazendo uma pós-graduação em Maringá, na Unicesumar, em Teologia e Liderança, e lá nós temos uma dinâmica em sala de aula todos os dias. Um dos pastores, uns dos alunos ali que frequentam aquele curso, que fazem aquele curso, precisam pregar para a turma. E eles passam para nós uma folha que, na verdade, é uma lista de presença que nós devemos assinar, e então fazer algumas colocações a respeito da devocional que é feita todos os dias. E naquela folha tem uma perguntinha: a mensagem foi cristocêntrica? Isso é, a mensagem, o centro da mensagem da devocional que esse aluno, que esse pastor fez nessa manhã, o centro é Jesus Cristo? É cristocêntrico? O centro é Cristo? E por incrível que pareça, na maioria das vezes, eu tenho que assinar lá: não, porque Jesus Cristo está sendo deixado de lado, até mesmo dos cultos das nossas igrejas. Um amigo pastor foi convidado para pregar numa outra igreja que não a sua, e ele me disse que ele ficou lá durante os 30 primeiros minutos do culto, o louvor rolando, as coisas acontecendo, o pessoal orando, e
acontecendo, ele não havia ouvido nenhuma vez o nome de Jesus. Por isso essa mensagem, ela é atual, e ela sempre será atual, porque para nós, o importante é vivermos somente Cristo, amém? Então abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses, abra sua Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 1. Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do verso 12 ao verso 30. Verso 12 ao verso 30. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Para aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, faça uma oração a Deus, em particular, peça que Deus ilumine a sua mente e ministre ao seu coração nessa noite. Senhor Deus, obrigado por essa porção da Tua palavra. Pai, que em nossas vidas,
e nesse dia, nesse culto, somente Cristo seja exaltado, glorificado, vivido, experimentado e ministrado aos nossos corações, Senhor. Faça isso nas nossas vidas, aplica a Tua palavra, a Tua verdade em cada um de nós, nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta em Filipenses, o capítulo 1. Eu quero que você destaque esse versículo de número 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Destaque aí, sublinhe na sua Bíblia. Você que está com o seu aplicativo de celular, se você clicar em cima desse versículo, você consegue deixar ele amarelinho. Então faça isso, destaque esse versículo, porque ele vai ser a base e vai ser o centro da mensagem de Deus para nós nessa noite. Primeiro ponto dessa mensagem, o viver é Cristo, a transformação do Evangelho. Nós vivemos em um mundo caótico, nós vivemos em um mundo complicado, cheio de situações problemáticas, circunstâncias difíceis. Muitas vezes ficamos com medo, muitas vezes nos sentimos angustiados, muitas vezes ficamos perplexos com as notícias, com as más notícias, com os problemas que nos cercam. E é preciso saber viver. Tem uma canção que diz isso, inclusive. É preciso saber viver. E como nós iremos encarar a vida? Como nós encontraremos sabedoria para viver a vida de maneira feliz, alegre, contente, satisfatória? Viver a vida que vale a pena ser vivida. O apóstolo Paulo, então, nos dá essa afirmação categórica, essa afirmação que traz segurança para mim e para você, que traz segurança para a igreja, que é: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Isso tira os nossos pés de um mundo cheio de lama e coloca os nossos pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele combatia a Jesus Cristo, combatia os ensinamentos de Jesus. Ele não acreditava em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Deus encarnado, Deus que se fez gente. E o trabalho dele era perseguir a esse Cristo, perseguir a igreja, perseguir os cristãos, quando um dia ele conhece a esse Jesus. Ele tem um encontro verdadeiro e real com Jesus, e isso transforma a sua vida por completo. Isso transforma a sua identidade. Isso transforma a sua personalidade. Isso transforma o seu jeito de viver a vida. Você já se encontrou com Cristo? Você já se converteu a Cristo? Você já se rendeu totalmente a Jesus, entregando a sua vida? Você conhece de fato a Jesus de verdade? Alguns meses atrás eu estive num congresso com alguns jovens aqui da igreja, e um dos preletores que ministraram a nós naquele congresso, ele contou uma experiência que teve na sua igreja lá na Europa. Ele estava vivendo um grande momento de avivamento na sua igreja entre os jovens e adolescentes. E então uma jovem se converteu e ela resolveu fazer um propósito com Jesus e disse: eu vou orar por todos aqueles que são os piores alunos do meu colégio, da minha faculdade.
aqueles que são os drogados, que são os bandidos, que fazem mal às pessoas. Eu vou orar até que eles se convertam. E ela listou então 20 nomes, do pior até o mais ruinzinho lá, o menos ruinzinho, vai. E ela começou a orar naquele propósito por aqueles meninos, por aqueles jovens. Quando de repente o primeiro da lista lá, o que era o pior de todos eles, começa a vir Jesus à sua mente. Ele vai dormir, de repente vem Jesus. Ele acorda, Jesus. Ele vai almoçar, Jesus. Vai tomar café da manhã, Jesus. Ele vai jogar bola, Jesus. Ele falou, o que é isso? E aí ele se lembra daquela garota que tinha se convertido. E ele procura ela. E ele diz assim, faz uns dias aí que toda hora eu só escuto Jesus, vem Jesus na minha cabeça, eu não sei o que fazer. E ela disse assim, eu sei, isso é resposta da minha oração. Eu estou orando para que você tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus. E aí ele pegou e falou, isso aí é papo furado, eu não acredito nisso, eu vou embora. E foi embora e deixou ela falando sozinha. Só que aquelas palavras da menina ficou na sua cabeça, e chegou na casa dele, aquilo ficou martelando, e ele então falou, eu vou fazer uma oração. E aí o pastor disse que foi a oração mais esquisita que ele já ouviu alguém fazer na vida dele, o pastor quando estava contando o testemunho. Sabe o que esse jovem orou? Ele orou assim, Deus, Jesus, se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor é real, me faça vomitar. Esquisito, né? Esse jovem vomitou durante 12 horas seguidas. E aí? Cuidado que você vai orar aí, hein? Depois que ele já estava branco, sem tripa, sem estômago, Aí ele foi procurar aquela garota que ele tinha conversado. Falou o seguinte, eu orei assim, fiquei vomitando, o que eu faço? Ela falou, não, vamos lá encontrar com o pastor. Os dois foram até o pastor na igreja, encontraram com ele. O pastor ali anunciou o evangelho para aquele jovem. E ele entregou a sua vida a Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. E os dois então ficaram no propósito junto. E o pastor no congresso estava dizendo, eles já estão no 8º nome. Estão indo para o 9º. Os dois estão firmes no propósito de conhecer a Jesus e fazer Jesus conhecido. C.S. Lewis, na sua obra O Cristianismo Puro e Simples, ele fala uma coisa bem interessante, e eu queria ler para os irmãos. Ele diz assim, estou tentado impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o próprio diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer catá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo, como se estivesse fazendo isso com um demônio,
ou pode se prostrar aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com a paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano, porque ele não nos deixou essa opção. Ele não nos deixou essa opção. Você já ouviu alguém falar assim: não, eu aceito Jesus como um grande mestre, eu aceito Jesus como um grande profeta, não, eu aceito Jesus como um cara legal, ele falou do amor, paz e amor, mas eu não aceito Jesus como Deus. Segundo o Evangelho, você não tem essa opção. Ou você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, como Deus verdadeiro e real sobre a sua vida, ou você declina, você recusa a Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu Evangelho. Qual escolha você vai fazer? Segundo, o viver é Cristo. Pode passar para frente. A propagação do Evangelho. O viver é Cristo. A propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele estava profundamente engajado na pregação do Evangelho, no anúncio de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, no crescimento e fortalecimento da igreja genuína, a igreja que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele vive diversas situações, diversos problemas na sua vida que o tentam deter. Mas ele diz que tudo isso é combustível para que ele continue pregando a Jesus Cristo, anunciando a Jesus Cristo, e o Evangelho de Jesus seja propagado. Ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por uma cobra, ele sofreu açoites, ele foi preso, condenado à morte, e tudo isso para ele era oportunidade para ele anunciar Jesus, o Cristo, o Deus eterno. Eu e você precisamos estar engajados profundamente na propagação do Evangelho. Antes das más notícias, durante as más notícias e após as más notícias. Você está doente. Você está no hospital, numa enfermaria. Qual vai ser a sua atitude? Ficar lamentando e chorando a doença que chegou até você? Ou vai ser virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: escuta, você conhece Jesus Cristo? Você perdeu o emprego, está desempregado. Está vivendo de favor dos outros. Você vai viver se queixando, se lamentando por isso? Ou você vai usar isso para que o nome de Jesus seja propagado? Você perdeu seu filho. Você está sentindo uma dor que você jamais imaginou que poderia sentir. Você vai deixar de anunciar a Cristo? Pô, pastor, aí você pegou pesado. O Evangelho é isso, meus irmãos e irmãs. O Evangelho é radical. Eu e você precisamos estar profundamente engajados com a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Teve um grupo que foi
evangelizar no Paraguai esses tempos atrás, uma turma, e eles estavam lá entregando Bíblia na língua do povo, falando de Jesus, anunciando Jesus, orando com as pessoas, e um rapaz logo fez amizade com eles e passou a participar, ele era cristão, passou a ajudar, a pregar junto, levar eles nos lugares. E um dos dias, um rapaz chegou e falou, vamos para o hotel, para a gente tomar banho e depois voltar, para continuar o nosso evangelismo. E aí chegou no hotel esse rapaz, que morava lá no Paraguai, tirou a sua camiseta, e quando ele tirou a sua camiseta, aquele outro que tinha ido do Brasil, viu várias marcas e cicatrizes no seu peito, na sua barriga, nas suas costas, e ele ficou impressionado e disse, escuta, o que são essas marcas, essas cicatrizes, que você carrega consigo? E ele disse, essas marcas e essas cicatrizes foram meus amigos que fizeram. Seus amigos que fizeram? Meus amigos que fizeram. Eu me converti a Cristo Jesus, eu era muçulmano, me converti, e os meus amigos, o meu grupo de amigos me colocou num carro, foi até uma avenida, estava dirigindo em alta velocidade, quando o carro estava a cerca de 120 por hora, eles abriram a porta e me jogaram do carro. Essas são as marcas dos meus amigos. E aí aquele rapaz entrou para tomar banho, e aquele outro missionário ficou chorando. Porque para aquele rapaz, o importante era que Jesus fosse propagado e anunciado. O Evangelho não é brincadeira. O relacionamento com Jesus não é brincadeira. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja cristã evangélica está crescendo, ganhando número, ganhando proporção. Muitas denominações diferentes. E ao mesmo tempo que a igreja cresce, expande, vem também os maus testemunhos, vem os escândalos, vem as crises, vem os problemas. E como você tem respondido a isso? Você tem falado mal da igreja, falado mal do Evangelho, falado mal dos pastores, dos irmãos, ou você está profundamente engajado com a propagação do Evangelho? Por último, o morrer é lucro, quando há a consumação do Evangelho. Para o apóstolo Paulo, e ele afirma isso na carta que lemos, ele diz, para mim o melhor é estar com Cristo, é ser condenado, porque a morte é lucro. Eu vou experimentar da eternidade com Jesus, o resto da minha vida, ao lado do autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. A sua esperança, qual é? É apenas aqui na terra? Ou você também anseia e espera pela eternidade? Ou você anseia e espera viver com Deus ao lado de Jesus para toda a eternidade? Nós vimos em uma das mensagens anteriores que Martinho Lutero tinha muito medo da morte, tinha muito medo de se encontrar com Deus. Quando ele se converte a Jesus, lendo que o justo viverá pela fé. Ele passa então a assinar Martin Eleutherius, que significa Martinho,
o liberto, Martinho, o livre. Porque agora ele não tem mais medo da morte. Ele não tem mais medo de Deus. Ele fez as pazes com Deus. E agora ele anseia pela eternidade. Você tem medo da morte? Aliás, deixa eu dar uma notícia para você, viu? Você vai morrer. Não sei se você sabe disso. A morte te assombra? Te preocupa? Existem vários estudos e pesquisas que estão sendo feitas agora, talvez você esteja acompanhando isso. A humanidade está querendo se tornar imortal, através de robôs, através de alteração genética, através de transfusão de sangue, são vários experimentos. Congelamento do corpo morto. Vários experimentos estão sendo feitos para que o ser humano se torne imortal. E eles podem até conseguir fazer isso. Mas não é isso que Jesus quer para nós. Jesus não quer para nós a imortalidade. Jesus quer dar para mim e para você a vida eterna. A vida eterna. Amém? Amém. Quando eu estava no seminário, nós fizemos um trabalho sobre alguns documentos da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento. E eu queria ler um desses documentos que, na época, falou muito comigo, mexeu muito comigo. E eu vou ler para vocês. É um documento que foi encontrado na igreja de Esmirna, no ano de 155. E diz assim: escrevemos, irmãos, a respeito dos que se testemunharam, em particular o bem-aventurado Policarpo, que com seu martírio selou e pôs fim à perseguição. Não há quem não se maravilhe ante a intrepidez, a paciência e o divino amor desses confessadores. Foram dilacerados pelos flagelos, até o extremo de ver-se-lhes as estruturas das suas carnes, veias, artérias profundas. Suportaram firmes, provocando a comiseração dos espectadores. Possuídos pela graça de Cristo, desprezavam os tormentos no transcurso de 1 hora e ganhavam a vida eterna. O mesmo fogo os refrescava, esse fogo dos carrascos. Interiormente pensavam num outro fogo, um fogo inextinguível. Condenados às feras, os confessores tiveram que enfrentar tormentos espantosos. Foram estirados sobre cavaletes, submetidos a todo gênero de tortura, para que a duração do suplício os constrangesse a negar a sua fé. O mais admirável dentre todos os mártires foi Policarpo. Ao ser notificado dos horrores praticados, ele não se perturbou, mas insistiu em permanecer na cidade. Enquanto orava, 3 dias antes da sua prisão, caiu num arrebatamento espiritual e viu seu travesseiro pegando fogo. Voltando-se para os seus companheiros, lhes anunciou: hei de ser queimado vivo. Depois de Policarpo proferir algumas palavras, os carrascos acenderam a fogueira, e a chama alçou-se alta e brilhante. Nesse momento presenciamos um sinal, e nossa vida foi poupada. Quem sabe para relatar esse milagre? O fogo tomou a forma de uma abóbada, ou de uma vela inclinada pelo vento, e rodeou o corpo do confessor. Policarpo estava de pé, não como carne que queima,
mas como pão que se doura, ou como ouro ou prata que se purificam. Sentíamos um perfume delicioso, como incenso ou de aromatas preciosos. Finalmente, os criminosos sem lei, vendo que o seu corpo não podia ser destruído pelo fogo, mandaram um carrasco para matá-lo com a espada. Diante do dilaceramento, saiu uma pomba e brotou uma torrente de sangue, tal qual extinguiu totalmente o fogo. A enorme multidão maravilhava-se da diferença entre a morte dos infiéis e a morte dos eleitos. Tem uma antiga canção infantil que diz assim: se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Será que eu e você podemos afirmar isso? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque temos a certeza da salvação e temos a certeza da presença de Cristo em nossa vida, que nos livra de todo mal e nos livra do maligno.